Bom, pessoal, então nós vamos falar hoje brevemente sobre o protocolo de morte encefálica no Brasil. Aqui nós seguimos a diretriz publicada no Diário Oficial da União de 2017 e também os pareceres do CFM pós essa data. Tá? Não adianta muito estudar nas diretrizes americanas ou europeias porque o nosso protocolo difere um pouquinho destes. Tá? Então, inicialmente, né, para a gente poder fazer o protocolo de morte encefálica, a gente tem que estar capacitado para tal, né? Então, nessa última publicação de 2017, o médico considerado capacitado é aquele que tem no mínimo um ano de experiência no atendimento de pacientes com coma, né? E que tem acompanhado e realizado pelo menos 10 protocolos de morte encefálica e realizado um treinamento específico para esse fim nos programas que atendam às normas determinadas pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Então, não é todo mundo que pode fazer, né? Tem que estar capacitado e, atualmente, o médico emergencista, o médico da terapia intensiva, o neurologista e neurocirurgiões são as especialidades que têm respaldo legal aí para realizar o protocolo, tá bom? Então, como que a gente vai fazer, né? O passo a passo. Primeiramente, a gente tem que comunicar, né, aos familiares sobre a suspeita de morte encefálica e explicar quais são as etapas para sua determinação. Posteriormente, a gente vai atualizando esses familiares a respeito do andamento, né, do protocolo e notificar a Central Estadual de Transplante que nós vamos abrir um protocolo de morte encefálica. Tá? Então, a primeira coisa é comunicação. Segundo, a gente precisa preencher alguns pré-requisitos para podermos fazer a determinação da morte encefálica. O primeiro pré-requisito é que o paciente precisa ter uma lesão encefálica conhecida e irreversível capaz de gerar a morte encefálica. Segundo, ele não pode ter fatores tratáveis que confundam o diagnóstico, por exemplo, o uso de altas doses de sedativos, né? Terceira coisa, ele precisa estar em observação hospitalar por no mínimo 6 horas e caso a suspeita etiológica, né, da morte encefálica seja por encefalopatia hipóxico-isquêmica, o tempo de observação mínimo intra-hospitalar para iniciar o protocolo são 24 horas. Temos também alguns parâmetros clínicos que o paciente precisa preencher, por exemplo, a temperatura corporal acima de 35 graus Celsius, uma saturação de oxigênio acima de 94 e pressão arterial vai variar de acordo com a idade, né? Mas para pacientes adultos, que é o nosso escopo aqui, precisa ter uma pressão arterial sistólica acima de 100 milímetros de mercúrio ou uma PAM acima de 65. Bom, depois de ter cumprido esses pré-requisitos, nós temos que ter 2 exames clínicos que constatem sinais compatíveis com morte encefálica. Então, o paciente vai estar num coma perceptivo, um Glasgow 3, ausência de reflexos de tronco, e aí você vai evidenciar através da pesquisa dos reflexos fotomotor, córneo palpebral, óculo cefálico, vestíbulo ocular e reflexo de tosse. O tempo de intervalo entre as duas avaliações no adulto atualmente é de apenas 1 hora. Tá? Em seguida você vai fazer o teste de apneia, né? Como que a gente vai fazer o teste de apneia? Muita gente tem dúvida, né? Então, para iniciar o teste de apneia, primeiro o paciente tem que estar estável hemodinamicamente. Isso, pelos protocolos, é uma PAS maior do que 100 milímetros de Hg, né? Ou uma PM maior que 65, sem arritmias importantes, sem hipóxia, saturação de equitação de 94 e temperatura acima de 35 graus Celsius. Você vai fazer o quê? Pré-oxigenar esse paciente com oxigênio a 100% por pelo menos 10 minutos. Coletar uma gasometria arterial inicial para demonstrar tanto a hiperóxia quanto uma PCO2 idealmente entre 35 e 45. Depois você vai desconectar o ventilador, inserir um cateter de oxigênio, né, pelo tubo orotraqueal com fluxo de 6 a 8 litros por minuto, né, ao nível da carina, tá? E você vai observar esse paciente por pelo menos 10 minutos, para que ele demonstrar que ele não teve nenhuma incursão respiratória nesse tempo, além dele não ter instabilizado clinicamente.
Feito isso, você vai coletar uma segunda gasometria arterial e tem que chegar num nível de PCO2 acima de 55 milímetros de Hg, tá? Feito isso, você vai reconectar o paciente e o seu protocolo e o seu teste de apneia vai estar concluído. Posteriormente, você vai, no Brasil, fazer um exame de imagem que respalde o protocolo, ou melhor, que respalde a morte encefálica do paciente. E no Brasil, quais são os testes aceitos, né? Então, você vai ter a possibilidade de fazer um eletroencefalograma, a arteriografia cerebral, o Doppler transcraniano ou a cintilografia cerebral. Depois de ter feito tudo isso, você vai fazer o que? Notificar, então, a Central Estadual de Transplantes que você conseguiu fechar o protocolo de morte encefálica, vai preencher a declaração de óbito, se for causa externa, lembrar quem vai fazer isso é o médico legista, vai comunicar a morte aos familiares, né? E aí que você vai mencionar a possibilidade de transplante. A gente não menciona isso antes de fechar o protocolo de morte encefálica. Se a família estiver de acordo, né, ou se o paciente deixou isso bem definido também antes de falecer, né, diretrizes antecipadas de morte, você vai proceder com o protocolo de transplante. Caso não seja um candidato, você vai então fazer a retirada do suporte vital destes pacientes. Existem algumas situações interessantes que foram respondidas nos pareceres do CFM Pós 2017 que valem a pena ser mencionados. Por exemplo, paciente com trauma raquimedular cervical pode fazer protocolo de morte encefálica? A resposta é não. Por quê? Você vai prejudicar a avaliação do reflexo óculo-cefálico, né? Que você não pode mobilizar o pescoço desses pacientes. Outra questão que também é importante nos pacientes retentores crônicos de gás carbônico, né? Os pneumopatas, DPO-cíticos, você também não pode fazer protocolo de morte encefálica com eles, tá? Porque eles não atendem os critérios iniciais para a abertura do protocolo, né? Porque eles vão estar geralmente com o PCO2 acima de 45. Isso serve para os retentores crônicos, tá? O paciente que é retentor agudo, você vai fazer as mudanças nos parâmetros ventilatórios para tentar colocá-lo, né, entre 35 e 45 idealmente, tá? Mas os retentores crônicos não são candidatos ao protocolo de morte encefálica. Outra dúvida que se tem também é se o residente pode assinar, né, um protocolo de morte encefálica. Ele só pode fazer isso como auxiliar, né? O seu preceptor precisa carimbar junto dele. É importante que os residentes façam isso porque eles, ao fim da residência, poderão atestar que eles já fizeram mais do que 10 protocolos e estão então capacitados ao fim da sua formatura para realizá-lo sozinho, tá bom? Então é isso.